E aí, pessoal do Itavuano, tudo tranquilo? Como vocês estão? Galera, vamos seguir novamente aí nossas atividades. 17ª aula. Hoje aí, estamos finalizando o capítulo, né? Não vamos fechá-lo ainda, porque para a próxima aula, nós temos as atividades. Mas esse conteúdo foi bem explorado, foi bem batido, né? Explorando todas as sessões, creio que não resta dúvida. Hoje, iremos quase que finalizar, né? Ficará para a próxima aula somente as atividades, né? E hoje eu irei passar uns 2 videozinhos aí, vídeos curtos, de 3, 4 minutos, para a gente dar uma dinâmica na aula, né? Para não ficar somente o professor falando. Vou começar a explorar uns vídeos do YouTube, vídeos interessantes sobre o nosso assunto, né? A partir dessa aula, eu irei começar a usar vídeos, né? E se tiverem sugestão, porque eu sei que tem alunos que buscam conhecimentos, né, em vídeos, em outros conteúdos, por favor, deem a sugestão que eu aceito. Eu gosto de uma aula assim, que o aluno participa, que há, inclusive, divergências de ideias, né? Nós temos que incentivar, né? Porque aí a aula fica uma aula dinâmica, uma aula viva, né? Que há participação de todo mundo. Pessoal, tem que fazer as atividades, não tem jeito. Olha aí, 17 aulas, muito conteúdo, né? Muito conteúdo. E nós iremos o próximo capítulo, que já vamos dar uma guinada para a história do Brasil, com a transposição da corte de Dom João VI para o Brasil, mas talvez na próxima aula, talvez não, na próxima aula eu já vou dar uma lapidada, já uma pincelada no capítulo 7, a independência da América Portuguesa, né? Porque até então nós estamos falando da América Espanhola, e quando falamos da América do Sul, não nos referimos ao Brasil. O que estava acontecendo no Brasil nesse período que acontecia essa convulsão de independências na América Espanhola? Ok. Então, hoje, capítulo 6 do livro de História, a partir da página 101. Vamos seguir, então. Nós temos os objetivos do capítulo, né? Nós temos 5 objetivos do capítulo. Esses 4 primeiros nós já analisamos. No último, nós analisamos a participação das mulheres nas guerras de independência. E hoje, nós vamos dar uma olhadinha na questão, nesse objetivo aqui, entender o processo de fragmentação da América Espanhola após a independência, analisando permanências e rupturas. Fragmentação, ele quer dizer que todo domínio espanhol foi, né, se fragmentou, se rompeu, né, vai se tornar o que era único da Espanha, vamos se tornar em vários estados, em várias nações, né? Isso nós chamamos de fragmentação. E as permanências de rupturas, lá no 6º ano, vocês lembram que o que marcava a mudança de um período para o outro era as permanências e as rupturas. Rupturas, por exemplo, professor, vocês lembram lá da Idade Média para a Idade Moderna, né? Da Idade Moderna para, digamos, de 1453, da Idade Moderna, até 1789, nós tínhamos um período, né? Idade Moderna. 1789 aconteceu a Revolução Francesa, foi uma ruptura, né? Nós entramos na Idade Contemporânea. E, como nós estamos aqui falando em permanências, rupturas, com essa independência, né, do domínio espanhol, o que foi que mudou? O que permaneceu? Esse objetivo desse capítulo é esse. Ok. Temos aqui as questões tranquilas. Esteja com o livro em mãos. É necessário estar com o livro em mão para nós fazermos essas atividades. Então, temos lá. Questão número 1.
disserte sobre as lutas das independências na América do Sul. Na última aula, né, pegamos os líderes, né, pegamos lá Bolívar, San Martín, analisamos passo a passo as investidas, algumas batalhas, alguns roteiros de como aconteceu essas independências. Então, na página 101, nós temos lá em cima, no item 3, as independências da América do Sul. E iniciamos, né, falando sobre os líderes, Simão Bolívar e San Martín. Simão Bolívar e San Martín, que eu coloquei nos slides, né? E hoje, no videozinho que eu vou passar para vocês, é novamente enfatizando isso. A participação, né, desses grandes líderes na libertação, nas guerras de independência. Ok? Então, nós temos duas divisões. Temos que lembrar o seguinte, o San Martín e o Bolívar, ele pertencia àquele grupo dos crioulos, né, os crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América Espanhola. Ok? São eles que vão fazer a independência. Nós vimos também que entre esses grupos havia divergências de ideias, né, de projetos de independência. O primeiro país da América do Sul a se libertar foi o Paraguai, né, em 1811. Em 1816, San Martín, mais o general Manuel Belgrano, vão proclamar a independência da Argentina, ok? No Congresso de Tucumã. Logo em seguida, nós temos aí, em 1818, né, a travessia dos Andes, feita por San Martín, para libertar o Chile, né, uma travessia épica, né, de um grande estrategista militar, né, e ele vai seguir mais à frente com todas essas tropas para o vice-reinado do Peru, onde estava concentrado o poder, onde estava o centro administrativo do poder espanhol, né. Aí o livro fez uma referência a Tupac Amaru, aquele líder indígena que lutou pela independência lá no passado. Mais à frente, né, dissertando sobre essas lutas de independência, você fala sobre o grande líder Simão Bolívar, que vai, através... É claro que o livro aqui não enfatiza lá no início, né, quando Bolívar começa, depois ele vai para um exílio no Panamá, e quando volta com apoio da Inglaterra, aí vai libertar Venezuela, Colômbia e Equador, né, os primeiros países que Simão Bolívar, através de suas, né, aliás, outro grande vitorioso, né. Então, mais à frente, nós temos que os dois se encontram, as ideias deles não convergem, os dois pensam diferentes sobre o que fazer após a independência, e San Martín acaba se exilando, vai para a Europa e abandona a vida política. Bolívar continua com a questão do bolivarianismo, né? o bolivarianismo, sonha com a grande América unida e forte. Vocês aí podem construir essa resposta baseada na página 101. Eu dei umas pinceladas, ok? Questão número 2. O que é bolivarismo? Temos lá na página 101, está em negrito, e diz assim, Bolívar desejava uma América Espanhola independente, unida e republicana, projeto conhecido como bolivarismo, né? E ele também se manifestava nesse sentido e não queria países, né, que não fossem, que participassem, que fossem de outros, não queria, por exemplo, participação dos Estados Unidos, achava que seria só país da América do Sul. A questão do bolivarismo, ela está presente ainda, né? Recentemente nós temos ainda na Venezuela a questão. Eu fui algumas vezes, tive a oportunidade de ir à Venezuela, algumas vezes não, fui várias vezes à Venezuela, e lá você via presente essa questão do bolivarianismo nas ruas, né? É muito forte, nos desenhos, na arte, na música, nas tatuagens que as pessoas usam, né? O Hugo Chávez, né, foi presidente da Venezuela em 99 a 2013, também sonhou, né, tinha esse ideal do bolivarianismo,
inclusive introduziu, né, República Bolivarianista da Venezuela, introduziu isso no nome da Venezuela, né? E se falava sempre nisso, esse sonho de Simão Bolívar, de uma América do Sul forte e unida, e ainda é presente. Quando se fala na Venezuela, nós sempre vemos essa ideia política, né? Ok. Questão número 3. As ideias de independência circulavam há tempos na América. Considerando essa afirmação, responda. Questão número A. Como o iluminismo influenciou essas ideias? Meus amigos, eu acho que o livro, lá no início, né, no início do capítulo, ele dá uma pinceladazinha falando sobre a questão do iluminismo, né? Penso que aqui no primeiro ou segundo parágrafo, ele fala, se refere a alguma coisa, ou até mesmo no segundo, na página 97. Não lembro muito bem. No entanto, nós já batemos muito nesse assunto de iluminismo. E os iluministas eram a favor de quê? Os iluministas? A favor. Aliás, na página 96, logo no início, do primeiro parágrafo, página 96, desde o final do século XVIII, as ideias iluministas chegaram à América, alimentando o desejo de independência das colônias. Mas, retornando para a nossa questão. Os iluministas, de que maneira irão influenciar essas ideias da independência da América Espanhola? Ora mais, a crítica ao pacto colonial, a crítica à dominação espanhola, a crítica à não liberdade comercial, né? Todas essas ideias que vão criticar esse poder absoluto espanhol, né, elas vêm do iluminismo. Né? Elas têm origem lá no iluminismo, que é fundamental a questão da liberdade, em todo sentido. Liberdade econômica, liberdade de direito, né? Luta por condições sociais iguais, né? Falou em iluminismo, e o iluminismo ele se torna uma corrente de pensamento por toda a América e vai influenciar esses movimentos, né, em várias vertentes. Ok, você, evidentemente, pode dar outra resposta. Questão número 1, questão 3, letra B. Quais eram as ideias de Simão Bolívar sobre a independência? Por que elas não puderam ser colocadas em práticas? Em algum momento do livro, né, ele vai falar que as ideias dele, que eu acabei de explicar, uma América unida e forte, né? Ele defendia a unidade da América Latina. E ela não se concretiza porque imagina, um vasto território, um continente, então havia ideias diferentes, né? Esses crioulos que tomam o poder dessas diferentes regiões, eles têm interesses diferentes da ideia de Bolívar. E no livro também falou que em algum momento os crioulos, né, junto com os caudilhos, que são líderes militares, né, vão congregar as ideias e vão fugir totalmente do sonho do Simão Bolívar. O sonho do Simão Bolívar não vai se concretizar, é apenas um sonho. Ok? Tranquilo, então. Então, vamos seguir para nosso livro, para a gente ver lá a questão que eu enfatizei. Depois nós retornamos aqui para nós vermos a nossa atividade. Okay? Sempre o professor acredita que o aluno está com o livro na mão. Aí nós temos aqui questão da ruptura, né? Mudanças e permanência. Rupturas e permanência. Olha aqui, ó. Último parágrafo. Vou pegar um pincel aqui. O que permaneceu e o que mudou. Como é que ficou a sociedade após a independência? Aí, aqui, ó. O rompimento do domínio colonial favoreceu as transações comerciais entre os centros de desenvolvimento capitalista e as nações recém-emancipadas. Ou seja, não houve mais o empecilho, não houve mais a questão do pacto colonial que só permitia esse comércio com a metrópole ou com autorização da metrópole da Espanha,
né, esse empecilho caiu por terra. Então, as transações comerciais vão ser feitas com mais liberdade, ok? Estas, contudo, continuaram. Observe, continuação. Houve uma ruptura, e aqui a continuação. Continuaram a desempenhar predominantemente o papel de fornecedores de matérias-primas e consumidores de artigos industrializados. Então, essa América espanhola que se liberta vai continuar a fornecer a matéria-prima para a revolução industrial, para os países mais fortes, né? Matéria-prima, professor, o que, por exemplo, algodão, madeira, né? E tem uma série de inúmeras matérias-primas para esses países, e esses países irão despejar seus artigos industrializados, né, nessas ex-colônias. As elites locais, defendendo os próprios interesses, aliaram-se a potências hegemônicas, primeiramente a Inglaterra e depois Estados Unidos, ou foram por elas pressionados, perdendo parte da soberania popular. Ok, vamos seguir. Nós temos aqui o infográfico. Não, e esse quadro, né, a ocupação da Cidade do México, na aula passada nós exploramos. Esse infográfico aqui, meus amigos, é o seguinte. Eu quero que vocês leiam. Eu não vou ler ele nessa aula, né? Eu queria que vocês fizessem essa leitura sozinhos, ok? É importante. Olha aqui, ó. História e literatura nas independências das hispano-americanas. Aqui, nós vamos falar, esse infográfico vai explorar os autores, né? Os principais autores, né? Que registraram, né, a história dessas independências, né? Eles são, que foram dar contribuição para a construção dessa identidade da América do Sul, da América Latina, através de diversos livros, diversos registros, né? Quero que vocês leiam esse aqui. Leiam. E nós temos aqui os dois autores. Nós vamos ter aqui, ó, Retrato de Simão Bolívar, 1825. O venezuelano Simão Bolívar, 1773, 1830, líder revolucionário da independência, que publicou Mindelírio sobre El Chimborazo, em 1824. E temos outros aqui, ó, mais autores importantes, né? Nós temos aqui, ó, venezuelano Andrés Bello, humanista, que atuou como advogado, literato, educador e político, integrando a primeira missão diplomática do governo da Venezuela em Londres. Ele publicou poemas, né? Publicou poemas sobre a América e foi autor do Código Civil chileno. Nós, quando abordamos essas sociedades, nós temos que ver uma parte, né? A parte cultural, temos aqui a parte literária, né? E é um dos fundadores da Universidade do Chile. Nós temos outro, o argentino Domingo Faustino Sarmiento, 1811 e 1808, que foi presidente da Argentina entre 1868 e 1874, e escreveu obras como Facundo ou Civilização e Barbárie, sobre a vida de Juan Facundo Quiroga. O texto é uma crítica aos caudilhos locais, caudilhos aqueles, né, líderes lá, militares, né, e um plano político para a reconstrução nacional baseado principalmente na educação pública, na imigração europeia e no progresso técnico e econômico. Esse aqui é um trabalho para nós fazermos em sala de aula. Trabalho para nós explorarmos em sala de aula. Por isso que eu estou só dando uma pincelada e peço que vocês leiam esse texto, né, para ter uma compreensão melhor. Trabalhando com documentos, nós vamos explorar na próxima aula. Hoje nós vamos ver aqui o Mapeando Saberes. Ok. Mapeando Saberes. É que vai fechar, né? O Mapeando fecha o capítulo, né?
ele vai sistematizar o que foi aprendido, né? É necessário consultar todos os pontos trabalhados através do mapeando saberes. Eu sempre exploro ele. Vamos relembrar. Aqui, através da leitura do mapeando saberes, você pode dar um pulo lá para o capítulo onde ficou alguma dúvida. Contexto social e político. Quando eu falo em contexto, estou me referindo àquela época, né? Período das guerras napoleônicas. 2 pontos. Elites crioulas da América Espanhola enfrentavam o poder metropolitano em resistência a José Bonaparte, que tomou o trono espanhol no lugar de Fernando VII, né? Mas o primeiro que foi destronado foi o quarto, né? Então, aqui nós estamos falando do período das guerras napoleônicas. Então, enquanto a Espanha estava com problemas lá, as elites crioulas, né, através das juntas insurrecionais, né, vão criar juntas insurrecionais que são aquelas juntas administrativas que já vai ser opor à dominação espanhola. Ingleses e estadunidenses viram nas independências uma oportunidade de aumentar sua área de influência política e econômica no continente americano. Ok? Crioulos destituíram os chapetones e criaram juntas governativas autônomas, né? Que eu falei nesse instante, iniciando o processo de rompimento com a Espanha, também conhecida como juntas insurrecionais. Com o fim das guerras napoleônicas, receberam apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra na luta contra a Espanha, ok? Os crioulos receberam esse apoio. Atenção a esses itens. México e América Central. Conflitos internos entre crioulos, chapetones e parte da população nativa ocasionaram muitas guerras civis no México, América Central. No México, populares se levantaram contra a elite crioula, liderados pelo padre Miguel Hidalgo, o padre Morelos e o general Guerreiro. Elites coloniais lutaram para impedir que a emancipação fosse uma conquista popular. Lembram? Enfatizei isso, que as elites tinham medo desses menos favorecidos, né? O que eles queriam mudanças, reformas profundas, e a elite queria manter seus privilégios. Na América Central, fragmentação em vários estados republicanos. Algumas regiões continuaram sob domínio colonial, como Cuba. América do Sul. Principais líderes da independência sul-americana, Simão Bolívar e José de San Martín, que defendiam projetos políticos opostos, embora não tenham lutado juntos. Um com as ideias monarquistas, o outro com as ideias republicanas. Bolívar desejava a criação de uma América Hispânica unida, sob regime republicano. San Martín propunha a formação de novas monarquias, espelhando-se no modelo político inglês. O pan-americanismo, né, união na América, né, bolivarista, foi intensamente combatido, pois contrariava os interesses das elites locais, dos britânicos e dos americanos. Afinal, seria melhor, né, dividir para conquistar. Brasil. As ideias de Bolívar não foram aceitas pela elite escravista, monarquista e agroexportadora, pois o bolivarismo defendia não apenas a liberdade e a unidade política, mas também a soberania econômica da América, né? Nós vimos que as elites brasileiras tinham medo, porque na América Espanhola aconteceu uma abolição, né? A escravidão foi abolida e essa mão de obra, né, usada no Brasil de forma sistemática não poderia ser perdida. Por isso o receio desse bolivarianismo, essas ideias de Simão Bolívar. Por quê?
Os interesses das diferentes elites crioulas no processo de emancipação ajudam a entender por que a América Espanhola se fragmentou em vários estados republicanos, ao contrário da América Portuguesa, que deu origem a um único estado monárquico, o Império Brasileiro. Na América do Sul, a única colônia era o Brasil. As divergências entre os projetos emancipacionistas revelam pistas importantes para a compreensão da diversidade de interesses que compõem as atuais atuações sociais e políticas na história americana, seja ela antiga ou recente. As ideias políticas predominantes nas lutas de independência da América Espanhola também inspiraram lutas pela emancipação política do Brasil. Nós vamos ver isso em outro momento. Temos agora que seguir para o nosso vídeo. Vamos lá no nosso vídeo. As nossas atividades. Eu ainda irei falar sobre ela, mas agora vamos seguir para o nosso vídeo, sim, lá, que eu prometi a vocês. Irei mudar aqui a configuração. Mesmo com a polarização política da Venezuela hoje, há um personagem que é quase unanimidade. Seu nome é Simón Bolívar. Não dá para contar a história da América Latina sem passar por ele, nem por Napoleão. A Espanha dominava a maior parte da América Latina no começo do século XIX. Em 1808, Napoleão derrubou o rei Carlos IV e colocou no lugar seu irmão José Bonaparte, o que mergulhou o império num caos político. Na mesma época, a Revolução Francesa e as independências dos Estados Unidos e Haiti inspiravam as elites locais das colônias, especialmente os crioulos, brancos nascidos na América. Apesar de serem grandes proprietários de terra, os crioulos tinham poder limitado. Quem mandava de fato eram os chapetones, espanhóis de nascimento. Quando Napoleão ocupa a Espanha, os crioulos reagem e criam as juntas insurrecionais, que questionam a legitimidade do império e revelam antigas rivalidades em conflitos armados. Mas esse quadro muda com a restauração da monarquia em 1814. Fernando VII assume e coloca mais lenha na fogueira ao tentar reconquistar os territórios perdidos. E é aí que surgem os libertadores da América, Simón Bolívar e San Martín. Herdeiro de uma rica família crioula, Bolívar estudou em Paris e foi bastante influenciado pelo iluminismo. Era tão fã de Napoleão que assistiu pessoalmente à sua coroação como imperador. De volta à Venezuela em 1807, tenta por 2 vezes libertar a região do domínio espanhol, mas acaba indo para o exílio na Jamaica em 1815. De lá, ele negocia o apoio da Grã-Bretanha para a causa e escreve a famosa Carta da Jamaica, onde explica o grande projeto de união da América Espanhola. Mas Bolívar só alcança parte desse sonho em 1821, quando se torna presidente da Gran Colômbia, que corresponde hoje a Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela. 5 anos depois, quase todo o continente já tinha declarado a independência, mas o sonho de Bolívar se mostrou incompatível com os interesses das elites e também dos Estados Unidos e da Inglaterra, que cobiçavam os novos mercados. Em janeiro de 1830, Bolívar renuncia à presidência. Meses depois, a Gran Colômbia se divide e o sonho bolivariano de uma América unida cai por terra. Para uns, ícone libertário, para outros, um militar aguerrido. Bolívar morreu em dezembro do mesmo ano, decepcionado com os rumos do continente. Mas o que ficaria para a história seria a imagem do conquistador, espalhada em cidades e monumentos mundo afora.
excelente vídeo sobre Bolívar. Agora, vamos passar sobre o outro líder e general das lutas de independência, San Martín. Diga tô dentro para explorar, sem medo da alergia. Alegra, alívio rápido. Matérias eu devo estudar. Não é à toa que Libertadores da América virou nome de campeonato de futebol. Assim como na Copa, os grandes líderes da independência só se encontraram no final. Enquanto Simão Bolívar abria caminho a partir do norte, libertando a Venezuela e a Colômbia, os ventos do sul traziam outro herói, José de San Martín. San Martín nasceu na Argentina, mas cresceu na Espanha e foi um fiel defensor da monarquia por mais de 20 anos. Depois da invasão da Península Ibérica por Napoleão, lutou contra a ocupação francesa e se tornou tenente-coronel. Mas a fidelidade à coroa termina em 1812, quando decide voltar à América e se juntar à luta pela independência na Argentina. San Martín era um grande estrategista. Depois de vencer batalhas importantes no sul, percebeu que a independência só estaria garantida quando os espanhóis saíssem também do norte. Lima, capital do Peru, era o centro do poder espanhol na América. Chegar até lá por terra era impossível, e San Martín planejou uma verdadeira cruzada pelos Andes, libertando o Chile no caminho e chegando ao Peru pelo mar. A marcha começou em 1817 com quase 5.000 homens. Depois de vencer as batalhas de Chacabuco e Maipú, em plena cordilheira, as tropas tomaram a cidade de Santiago em 1818. San Martín levou 2 anos para formar um exército e uma frota de navios para completar o plano. Em setembro de 1820, desembarcou no litoral peruano, mas só tomou a capital 10 meses depois. Enquanto San Martín tentava consolidar o poder no Peru, Bolívar avançava sobre o Equador. Mas havia um porto entre eles na cidade de Guayaquil, um local estratégico cobiçado por ambos. Apesar de terem o mesmo objetivo, a independência da América, Bolívar e San Martín pensavam de forma diferente. Enquanto Bolívar sonhava com uma grande república hispano-americana, San Martín acreditava que só a monarquia seria capaz de acalmar os ânimos no continente. Em julho de 1822, San Martín e Bolívar conversaram a portas fechadas em Guayaquil. O conteúdo da conversa é um mistério até hoje. O fato é que logo depois, San Martín abandonou o Peru. Em 1824, enquanto Bolívar conquistava Lima, San Martín se exilava com a filha na Europa. Apesar disso, a contribuição de San Martín para a causa foi enorme. A travessia dos Andes é uma das mais bem planejadas manobras militares da história e foi decisiva para o enfraquecimento do domínio espanhol. José de San Martín é venerado até hoje como libertador da Argentina, Chile e Peru. Em outro momento, iria explorar essa travessia sensacional pelos Andes, né? Só mesmo um grande líder para fazê-la, né? Vamos voltar aqui para a nossa tela. E colocar o nosso slide, a nossa atividade da próxima aula. Pessoal, quais são as atividades que nós iremos fazer na próxima aula? Páginas 108 e 109. Vocês observem o seguinte: apesar de serem só 7 questões, mas elas foram muito bem distribuídas, né? Nós temos aí um
um quadro para responder, né? O ano de independência, principais líderes da independência e grupos que representavam, ok? Quando chegarmos na questão de número 6, nós temos um texto historiográfico, né? E um texto longo, né? Através da leitura do texto 1 e do texto 2, é que vocês vão responder as questões de letra A, B, C, D, E e F, ok? Então, o que eu peço? Façam realmente essa atividade, porque ela vai fazer um resumão de tudo que nós estudamos. Esse capítulo desse livro aqui é o que eu, até hoje, vi, mais assim, que condensou, que pegou todo o assunto e, através dessas atividades, né, vai ficar, se você fizer corretamente, procurar pergunta, e lá no capítulo, né, vai ficar o assunto gravado. Aí nós temos aí, na número 7, ó, interprete o mapa, né, sensacional, porque as imagens falam, não adianta só o professor ficar falando, lendo, não, tem que explorar as imagens, né, e através dessa imagem, da independência dos países da América Espanhola, né, século XIX e século XX, né, o assunto vai ficar bem gravado. Lembro, faça uma autoavaliação. A autoavaliação está na página 109, em cima, né? Essa autoavaliação, que vai fechar o capítulo, ela é feita pelo aluno, né? Ele que vai verificar a sua conduta, né? A sua assimilação de conhecimentos, né? Você, por exemplo, aqui na autoavaliação, questão número 1, tem assim, quais atividades você considerou mais fáceis e mais difíceis? Por quê? Então, é um trabalho, é um esforço pessoal, né? Não é o professor. O professor só orienta para que o aluno faça a autoavaliação. Ok. Beleza, então. Então, nós vamos trabalhando com documentos. Sim. Aí, eu coloquei aqui, observação. Leitura da seção Trabalhando com Documentos. Trabalhando com documentos, da página 106. Lá na página 106, né, e nós temos, né, um trecho da carta escrita pelo Simão Bolívar, nós vamos ter lá também 3 questõezinhas, né, e a terceira vai se dividir em 2. Né. Essa carta, ela é um manuscrito muito importante, né. Aqui nós vimos as ideias do Simão Bolívar e o bolivarianismo, suas ideias de uma unidade na América do Sul, dos países latinos. Então, vamos lá. Eu vou ler a carta e vocês, na próxima aula, estarão com as respostas. Darão as respostas. Leia a seguir um pequeno trecho de uma carta escrita por Simão Bolívar, datada de 6 de setembro de 1815, quando se encontrava exilado em Kingston, na Jamaica, então dominado pela Grã-Bretanha. O documento ficou conhecido como Carta da Jamaica. É a partir da carta que ele vai expor suas ideias. Depois responda as questões propostas. Os americanos, no sistema espanhol, que está em vigor, não ocupam outro lugar na sociedade que o de servos próprios para o trabalho, e quando mais, o de simples consumidores. E ainda esta parte limitada com restrições chocantes. Tais são as proibições do cultivo de produtos que também existem na Europa. Os americanos que eles estão falando são os americanos da América Latina. Os impostos das produções que o rei monopoliza, o impedimento das fábricas que a mesma Espanha também não possui, os privilégios exclusivos do comércio até dos objetos de primeira necessidade, as travas nas relações entre as províncias americanas, para que não façam tratos entre si, não se entendam e nem negociem. Enfim, quer saber qual era o nosso destino?
os campos para cultivar o anil. Aí temos aqui o anil ao lado. Substância azul encontrada em certas plantas, as próprias plantas das quais se extrai esse corante, também chamadas indigo. O café, a cana, o cacau e o algodão. As pastagens solitárias para criar gados, os desertos para caçar bestas ferozes, as entranhas da terra para escavar o ouro, que não pode saciar a essa nação avarenta. Eles querem mais, sempre mais. Aí nós temos aí o manuscrito, né? Resposta de um sul-americano a um cavaleiro desta ilha, do libertador Simão Bolívar, para o senhor Henry Cooler, chamado de a Carta da Jamaica, onde ele expõe toda a sua insatisfação contra o domínio espanhol. Primeira questão, identifica o autor e a data da carta citada. Segundo, neste trecho da carta, o autor sintetiza os motivos do descontentamento que estariam incentivando os americanos a lutar contra a monarquia espanhola. Quais foram os motivos levantados por ele? Terceira, o autor parece colocar-se como porta-voz de todos os hispanos americanos. Letra A. A que grupo social o autor da correspondência citada pertence? Qual grupo Simão Bolívar pertence? B. Com base no que você estudou, o autor da carta era realmente o porta-voz dos interesses de todos os hispanos americanos? Foi dado a ele esse poder? Foi dado a ele representar os interesses de todos os latinos-americanos? Então, amigos, li para ampliar, mas vocês vão ter que fazer sua leitura independente e individual para responder essas 3 questões. Beleza? E na próxima aula, nós estaremos juntos novamente. Pessoal, fiquem com Deus, muita saúde. Próxima aula, estamos juntos novamente. Ok? Tudo de bom.